pessoal, hoje eu queria comentar com vocês sobre radioterapia realizada para pacientes com recidiva bioquímica após prostatectomia. A gente sabe que essa é uma realidade em até 40% dos pacientes em 10 anos, pela maioria dos trabalhos que foram publicados até hoje na literatura. E tem um trabalho muito interessante que foi apresentado na ASTRO, no Congresso Americano de Radioterapia em 2018, que versa sobre a radioterapia nos gânglios, na drenagem linfática da próstata. Sobre esse trabalho, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, porque ele mudou o nosso paradigma, né, sobre esse tratamento. A gente tinha algumas instituições que faziam radioterapia de pelve e outras realizavam somente radioterapia no leito prostático, e isso acabou ajudando a gente a entender um pouco melhor o mecanismo de falha até desses pacientes, né? E além disso, a gente começou a ter uma visão que talvez a radioterapia pélvica seja muito mais importante do que a gente acreditava antigamente. Algumas dificuldades que o radioterapeuta ainda tem hoje, quando a gente recebe um paciente para o tratamento de tumores de próstata e que foi operado, até por conta do próprio trabalho que eu vou apresentar para vocês não ter sido publicado ainda. Ele só foi apresentado no Congresso Americano em 2018 e a gente ainda aguarda a publicação. Tá? É um trabalho que foi feito na Universidade de Miami, e a gente, nesse trabalho, também viu o benefício de adição de hormonioterapia para pacientes com doença prostática operada, né, com tumor de próstata operado. Então, eles, com esse trabalho, pegaram 1.792 pacientes e fizeram vários braços. O primeiro braço com radioterapia pélvica, no leito operatório somente, outro braço com radioterapia no leito e hormônio, e outro braço com um combo com as três modalidades: a radioterapia no leito, o hormônio, anti-hormônio, né, o que normalmente a gente utiliza hoje é a gozerelina, né, um bloqueador central, e a radioterapia na pelve do paciente, na drenagem linfática. Então eles dividiram esses três braços, e a gente tem com isso um estudo bem robusto, né? São mais de 500 pacientes em cada braço. A gente tem algumas diferenças hoje do que está se fazendo até em termos de tratamento. Na época, o tratamento era com uma dose baixa de radioterapia por dia, então no leito a dose variava de 64,8 grays para 70,2 grays, e na pelve de 45 grays com dose de 1,8 grays dia. O dado também bem interessante, como vocês podem ver aí, é que a margem ela é positiva em 50% dos pacientes em todos os grupos. E quando a margem é positiva, a gente sempre tende a pensar que a doença ela está restrita ao leito operatório, né? E acaba intuitivamente tratando só a região. Mas o que a gente viu na análise desses resultados é que no braço 3, o braço que fez o tratamento de radioterapia no leito, mais pelve e o hormônio, houve uma chance de controle de progressão de doença de 87% em 5 anos. Isso foi realmente um baita controle, né, de progressão, enquanto a gente vê que somente realizar prostatectomia no leito, que era o que a gente fazia antigamente, teve uma chance de progressão de 71%, então a gente conseguiu 16% de controle adicionando o hormônio mais a radioterapia na pelve, né? E os efeitos colaterais foram bem semelhantes, então é um tratamento que é possível se realizar sim nesses pacientes. E ficam as perguntas, né? Principalmente a pergunta relacionada, como eu comentei com vocês, a dose de radioterapia. Hoje a gente tem uma tendência a hipofracionar esse tratamento, ou seja, aumentar a dose por dia e diminuir o número de aplicações. A tendência do hipofracionamento ela é bem importante. Muitos institutos, muitos serviços hoje já realizam hipofracionamento até quando fazem pelve, habitualmente em 20 aplicações, dando 3 grays por dia na próstata e 2,2 grays na drenagem. Então a gente pode extrapolar isso também para o paciente que vai realizar
o tratamento pós-operatório, né? E além disso, outras questões, como por exemplo, o PET com PSMA, que na época não era realizado e que agora a gente consegue avaliar as recidivas e localizá-las dentro da pelve. Eventualmente, você pode nem tratar um paciente que já é metastático ou intensificar a dose naqueles pacientes que têm gânglios pélvicos que ascendem ao PET com PSMA, que são ávidos ao PET com PSMA. Então aí naquele gânglio a gente consegue realizar uma dose maior e a gente não tinha esse parâmetro na época, tanto que a dose de 45 grays na pelve provavelmente não conseguiu diminuir satisfatoriamente esses gânglios positivos, né? Não foi um tratamento radical, foi só um tratamento que a gente fez na adjuvância, então, para eletivo. Então, a gente não espera que você consiga erradicar uma doença macroscópica. Provavelmente, agora o PET com PSMA, intensificando a dose nesse local, a gente até tenha mais controle do que foi visto nesse trabalho. Então, eu acho que até um fator que anima a gente a fazer a radioterapia na pelve, utilizar o PET com PSMA como padrão para localizar uma doença extra-leito, né, extra-loja prostática, e realizar uma dose intensificada nessa região, né? Uma outra coisa importante que a gente viu nesse trabalho é um cutoff, né? Uma dose, um valor mínimo de PSA para a gente indicar a radioterapia pélvica. Esse valor provavelmente vai estar em torno aí de 0,3, 0,32, 0,34. Então a gente deve evoluir para isso quando tiver a publicação oficial aí dos dados e a gente puder analisar melhor como esse trabalho foi feito. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu trouxe uma luz aí a esse tema que eu gosto muito. Acho que a gente ainda está aprendendo muito sobre o tratamento de próstata, evoluímos muito nos últimos tempos. Esse trabalho é super recente, como a gente está falando, ele nem saiu ainda, nem foi publicado, mas já é uma rotina do radioterapeuta o tratamento de loja prostática com pelve e também de próstata presente com pelve naqueles em que há o PET com PSMA evidenciando linfonodos positivos. Aí a gente faz uma dose maior nessa região e trata toda a pelve com uma dose menor. Tá certo, pessoal? Então, obrigado por nos acompanharem em mais esse vídeo e até a próxima.